Olá, eu sou Fábia Santa Rosa. E eu, Fabiola Macharete. E nós estamos aqui em mais um canal do YouTube, IDM Elas por Elas, com um tema, né, Fá, muito legal, que é respeito à diversidade de gênero. Isso, a diversidade sexual de gênero é um assunto muito importante que está em voga aí nas mídias e na conscientização social, muito importante, porque, Fábia, 10% da população mundial é homossexual, tá? Então nós temos que falar sobre isso hoje. E faz parte, né, da nossa vida, e é por isso que hoje a nossa entrevistada vai ser você. E a gente quer saber porque você é a mãe, como vocês... Eu sou mãe da diversidade, é assim que a gente fala. Isso, né? Eu tenho um filho homossexual com muito orgulho e eu acho assim, o sofrimento que essas pessoas passam por causa de preconceitos que hoje nossa Constituição Federal ela prioriza, ela assegura alguns direitos. Assegura a dignidade à pessoa humana, os direitos fundamentais, e hoje estão totalmente abalados por pessoas que apresentam ódio, apresentam discriminação e que são sem motivo. Eu acho que o que acontece é que falta a informação das pessoas a respeito do assunto. Você falou tudo, falta informação. É por isso que nós estamos aqui no canal falando com um tema tão importante como esse, que está sendo muito uma polêmica agora, né? Porque estão aí do Dia dos Pais, e a gente vai falar um pouco depois sobre a Natura, sobre o Tami, e a gente vai discutir aqui algumas questões que eu tenho uma dúvida, porque a gente fala de identidade de gênero e também da opção sexual, né? Orientação sexual. Qual a diferença entre... Porque as pessoas acham que é a mesma coisa, mas identidade de gênero e a orientação sexual são coisas diversas. O mundo, vamos dizer, o mundo LGBTQIA+, ele não são todas as pessoas que conhecem, né, vamos dizer, essas pessoas, esses grupos de pessoas que são grandiosos, mas é assim, a orientação sexual diz respeito à atração erótico-afetiva que a pessoa tem pelo mesmo gênero ou por um gênero diferente, né? Então a pessoa pode ser bi, pode ser heterossexual, homossexual, pan ou até assexual. Isso é orientação. E cis? Cisgênero já diz respeito à identificação de gênero. Eu sou cis, por exemplo. Você é cis porque você nasceu mulher e se identifica como mulher. Ou seja, a identidade de gênero diz respeito a você se identificar ao gênero ao qual você nasceu. Você nasceu mulher, você se identifica com as normas respeitantes à mulher. E tem pessoas que nascem, que são as transgêneras, que nascem com um determinado sexo, mas não se sentem não se identificam com aquelas normas de gênero. Então, elas passam a mudança de nome, a mudança de sexo, e isso é uma coisa que ainda não é tão aceito na sociedade e que transforma tanto o preconceito até em assassinatos hoje em dia. Bom, isso é fato, porque você sabe que os homossexuais, infelizmente, sobrevivem menos em nosso país, né? Existe até uma pesquisa que eles morrem com seus 35 anos, muitos não sobrevivem, mas pela questão da violência. No Brasil, infelizmente, na América Latina, o Brasil é o país que mais tem assassinatos de pessoas LGBTQIA+, e de pessoas transgêneras. E isso tudo já está sendo criminalizado, já é considerado crime. Então fique esperto, por favor, porque você pode sofrer uma ação judicial, é crime, e você pode ser preso porque, inclusive, crime de racismo. Isso, ele foi identificado assemelhado ao crime de racismo pelo STF, não existe uma lei, foi o STF que fez isso, né? Foi uma jurisprudência, mas assim, está aplicável, está atuante, então se você tiver um preconceito com alguém, ou em mídias, ou pessoalmente, inclusive é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, você não vai sair da cadeia. Isso é bom, né? Porque a gente precisa de respeito, mais respeito e tolerância. E é isso que algumas empresas têm feito. Como a Natura, né? Como a Natura tem feito. Mas as empresas hoje, elas estão mudando, inclusive, a forma de pensamento e está melhorando seus negócios com a questão da diversidade, a inclusão,
o respeito, a tolerância. Então, no seu quadro societário ou no seu quadro funcional, elas estão trazendo e atraindo essa questão da diversidade, que eu acho ótimo, porque eu até parabenizo aí a nossa empresa Natura, ao contrário de que muitas pessoas estão falando, criticando, que eu acho um absurdo, Fabiola. Sim, é um absurdo. São as pessoas conservadoras que não têm respeito, têm ódio por essas minorias e que têm aí trazido tanto problema, tanto sofrimento para a comunidade LGBTQIA+. Porque deixa eu falar uma coisa, até tirar a dúvida aí das pessoas. A Natura, na verdade, ela introduziu, em homenagem ao Dia dos Pais, vários pais e que estão representando várias pessoas da sociedade, vários pais da sociedade. Vários pais. O Tami é um nicho que ele está representando dos pais de LGBT. Inclusive, o Tami, acho que ele se defendeu muito bem, que ele falou justamente isso, que eu represento, olha, se você que é conservador e não se sente representado por mim, tudo bem, não tem problema, eu represento a um nicho de mercado que é muito importante, que é a comunidade LGBT, que a gente sabe, né? Exato. E ele é uma pessoa transgênera e que é pai e muito bom pai, e a gente sabe disso, e inclusive batalhou por isso, porque fez inseminação artificial. Então, e muito diferente de muitos pais que a gente sabe que não são da comunidade LGBTQIA+, e que alienam parentalmente, que estupram até, Fábia, e que inclusive não pagam pensão, não querem nem saber dos seus filhos. Então, é claro que nós não vamos tirar por base, nem por exemplo, os maus pais, né? Porque a gente também tem mães que fazem papéis de pais, pais que fazem papéis duplamente de mães, de pais, mas a questão toda é que a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem à verdade, ao conhecimento e à correta informação, porque o Tami é um bom pai, ele está representando o nicho daqueles que são como ele, e na Natura tem lá outros pais, e você vai ter a sua representação. Mas o que eu fico chocada é que alguns grupos levantam uma bandeira e criticam outros. Então, quando você fala de respeito, eu não sou representado por este homem ou por essa pessoa, eu acho que transfobia com certeza. E eu acho que isso é tão pequeno, gente, porque nós estamos em pleno século XXI e a gente precisa ter uma coisa, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Nós estamos num Estado democrático de direito. Nós temos o nosso artigo 5º, que é o direito fundamental, que assegura a não discriminação. Então, assim, mesmo assim, você falou, estamos em pleno século XXI, mas temos países, por exemplo, 70 países que... 72 países, então tá, me corrija, 72 países que ainda condenam, né, criminalizam o sexo entre pessoas do mesmo gênero. Então, e 11 países com pena de morte, Fábio. Então é muito sério. Então, se no Brasil nós temos essa Constituição que já está tão avançada, então que as pessoas avancem também. Mas aí a gente vai falar de países que tem culturas diferenciadas, e aí fica difícil a gente conversar a respeito de outras culturas. Certeza. Mas a questão aqui no Brasil, e mesmo os que são cristãos, evangélicos, e quem sabe, e quem lê Bíblia, e quem segue, sabe que o ensinamento primordial de Jesus Cristo... É amor e respeito, com certeza. O amor. Então, quando vocês falam, eu fico pasma de ver algum cristão, algum muito religioso, falando mal, né, de um homossexual, de um LGBT. Eles acham antinatural, que a Bíblia... Eu acho que você precisa, primeiramente, respeitar, né, a vontade do seu próximo. E se você está pregando o amor é isso, é você se colocar no lugar do outro, é você tolerar o outro e acabar com essa questão de diferenças, tabus. A gente não precisa mais disso. Por que eu me importo tanto com a vida do outro, né, Fábia? Então, na verdade, por que eu não cuido da minha própria vida, da minha família? Por que eu estou sempre julgando? Eu acho que essa pandemia veio para trazer essas modificações tão necessárias na sociedade, né? Inclusive, eu queria conversar com você também, que você, né, ia falar aí sobre a mudança do nome e do registro civil, que é tão importante aí para a comunidade LGBT. Eles têm toda a liberdade, quer dizer, o casamento já é
homoafetivo já é aceito, no Brasil sim. A mudança de nome no seu documento civil também, a mudança de sexo. Então nós estamos bem evoluídos nesse quesito. Eu acho que só está faltando, Fabiola, o respeito das pessoas. E as pessoas que não sabem, não estão por dentro, mas que, né, querem saber, o provimento 73 de julho de 2018, ele trouxe essa modificação tão importante, essa conquista LGBTQIA+, que é você conseguir, independente da cirurgia, você conseguir fazer a mudança de nome e do seu sexo no cartório. Você não precisa mais de autorização judicial, você não precisa mais de cirurgia, nem de laudo médico. Ou seja, houve todo um histórico, claro, a gente não vai trazer aqui, mas tem todo um histórico aí de avanço da sociedade e essas normas de gênero, né, que são criações, são comportamentos, são criações culturais, Fábia. Porque o sexo é biológico, exatamente, tudo bem. Só que as normas de gênero, elas são criações. O menino já nasce e criado às vezes por uma mulher, por um homem que dizem, olha, você tá atuando como uma menininha, ou seja, né? Então assim, cultural, o que eu a gente sabe disso. O que eu acho interessante é que os jovens hoje já têm uma outra visão de tudo isso. Tem. Os adolescentes já estão com um outro comportamento, já existe um respeito maior. E eu espero, Fabiola, que o nosso programa hoje tenha contribuído e que mostre às pessoas que essa questão de preconceito é coisa do passado e que nós precisamos evoluir. E o nosso programa vai ter que terminar. Não, claro que eu gostei tanto do que você falou, que geralmente dos jovens, você sabia que 50% dos jovens, em várias pesquisas recentes até, se dizem bi? A mudança da conscientização deles em relação à diversidade mudou muito. Então a gente está em outra geração, Fábia. Vamos respeitar, né? vamos As gerações novas hoje, elas respeitam muito mais. Eu acho que os conservadores são da nossa época, né? Da nossa época. Mas anteriores. eu respeito todos, né? Os conservadores, a gente respeita todas as religiões. E o importante é que a gente consiga conviver bem, e nós temos aí agora a pandemia para mostrar pra gente que a gente não é nada, né? E não incentivar esses ódios nas mídias que estão acontecendo aí em relação a vários transgêneros, a várias pessoas que são LGBTQIA+. Para quê? Para que haja paz, harmonia no mundo, exato, né? E é isso que a gente quer, exatamente. É isso que a gente quer passar aí para vocês hoje. E você sabe o que é LGBTQI a mais? Fá. Essa nomenclatura é lésbicas, gays, bi, trans, com T, né? Q é o queers, I, intersex, A, assexuados e mais que vai além, são todos os grupos. Deixa eu te perguntar, o que é o queers? Queer são aquelas pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Uhum, tá? Ótimo. A gente pega um programa só para isso, que você acha? Legal, gostei. Vai ajudar aí o pessoal a saber o que significa, porque é meio complicadinho, né? Não é todo mundo que sabe, não. E é isso. E agora a gente vai aproveitar, Fá, para a gente agradecer aos nossos apoiadores. Com certeza. Então eu quero agradecer aqui a Raquel Bonucci, que tem loja aqui em Atibaia e também em Bragança, que sempre está com looks lindos aqui pra gente. E a Ideato Imóveis e Seguros, que fica aqui na nossa região de Atibaia, Bragança, que tem excelentes negócios aí para você. E também a nossa make e também as fotos que foram feitas pela Ná e Mel Gouveia e pelo artista plástico Fábio Daniele. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais um programa IDM Elas por Elas, e a gente quer agradecer. Antes de agradecer, queremos aí o mês de agosto, que é o Dia dos Pais, né? Parabenizar todos os pais, aos pais da diversidade, da não diversidade, não importa, todos que são pais maravilhosos, meus parabéns. E um beijo especial para todos vocês que fazem parte das nossas vidas. E Fá, deixa aí seu comentário, né, Fá? Mesmo que você não aprove, não goste do assunto, deixa aí seu comentário, vamos debater, vamos conversar. Dê as suas ideias, críticas, nós aceitamos tudo, afinal somos democráticas, viu, gente? E olha, dê seu like, é muito importante pra gente, e compartilhe o nosso canal, IDM Elas por Elas. Obrigada, gente. Beijo.